O que você ainda está segurando que não faz mais sentido? Olá, alma bonita. Meu nome é Mona Lisa Barcelos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal As Cartas para Mim. Abre essa carta comigo. Hoje o cenário é esse. Estou na praia de Cabeçudas, em Itajaí, Santa Catarina. Espero que esteja pegando bem o áudio, que as ondas não distraiam vocês. E hoje a gente vai falar sobre apego, um tema bem interessante, bem pertinente aqui para nós. E quando a gente tem essa sensação falsa, na verdade, de segurança, a gente estagna, né? A gente fica confortável. E eu percebi isso quando eu fui para casa da minha mãe. E quando eu estava lá, me veio a tentação de querer voltar, de querer ficar lá. Porque lá é onde eu conheço todas as ruas principais, onde eu conheço vários rostos, que me traz conforto, né? Então, foram 11 anos morando lá em São José do Rio Preto. E, obviamente, eu conheço muito mais pessoas lá do que eu conheço aqui, né? E me veio essa tentação, assim, de segurança, de querer estar perto das pessoas. Não que isso seja ruim, né? Não tô falando que isso é ruim. Mas quando a gente busca muito por segurança, a gente deixa passar muitas coisas. É claro que estar seguro no lugar que a gente está, fisicamente e emocionalmente, é muito importante, no sentido de, poxa, ninguém quer estar em modo alerta o tempo todo, né? Não é isso que a gente está falando, né? Não é sobre isso que a gente está falando, de segurança física e emocional na onde você está, mas de querer estar perto de pessoas que te deixam confortáveis, de lugares que te deixam estagnados. É isso que a gente vai falar aqui, tá? Por exemplo, quando eu estava lá, como eu disse, me veio a tentação de, nossa, eu não lembrava que isso daqui, que estar aqui perto dessas pessoas é tão confortável para mim. E quando eu voltei para cá, me veio essa sensação de, nossa, não, aqui é aonde eu deveria de estar nesse momento, sabe? De realmente abraçar a cidade como ela deveria de ser e de entender que eu não estou aqui por acaso. Então, já que eu não estou aqui por acaso, já que estou aqui, o jeito é realmente estar aqui, é realmente me aterrar, né? De realmente aceitar aonde eu estou e fazer o melhor com isso. Isso é uma das coisas que me fez refletir bastante. E que quando você está em lugares fora da sua zona de conforto, fora do seu lugar mesmo, você realmente fazer daquilo o seu lugar, eu acho que é a missão ali, entende? Então, quando a gente tem essa visão de realmente, tá bom, eu estou aqui agora, qual que é o melhor que eu posso fazer com isso? Entende? Qual que é o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho aqui e agora? Então, isso é uma coisa que me fez refletir e me fez entender qual que é o meu papel de estar aqui e agora. E quando a gente vai para o tema da estagnação, quando a gente está num lugar muito mais estável, né, muito mais confortável para o nosso ser, talvez a gente não enxergue isso. Talvez a gente não consiga imaginar que há muito mais do que a gente consiga enxergar nesse momento aqui agora.
E eu vou trazer aqui algumas coisas que eu refleti sobre esse tema. Então, a segurança te traz familiaridade, identidade. Você acha que sem aquilo você não é você. Então, às vezes, quando você está perto da sua família, quando você se vê longe da sua família, quando você se vê longe ali do seu conforto, às vezes você não sente que você é você. Mas deixa eu te falar um negócio, é justamente nessa hora que você é você. Quando você não precisa de usar máscaras familiares ali, quando você não precisa de usar todo o seu sistema nervoso contra você. Porque quando a gente está com pessoas que nos conhecem, algumas máscaras que às vezes a gente não é mais, você tende a voltar, né, para aquela identidade que você não se identifica mais. Espero que vocês estejam entendendo aqui minha linha de raciocínio. E quando a gente tem essa tendência de sempre voltar para aquela identidade que a gente não é mais, fica muito mais difícil da gente assumir a nossa nova identidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes você sempre foi aquela pessoa que tentou agradar todo mundo o tempo todo. Então, quando você percebe que até certo ponto isso é bom e a partir daquele ponto não é bom mais, e você liga assim o foda-se para certas situações e você volta para aquele lugar. E nossa, pera, essa pessoa ainda não conhece a minha nova face e eu sempre fui a legalzona, sempre tentei agradar, sempre. Então fica aquele jogo, sabe, fica o seu cérebro buga, porque você pensa assim, mas eu não ligo mais para isso. Mas essas pessoas não conhecem mais essa minha nova face. E aí fica aquele bug no seu cérebro. E a parte de fazer com que você seja mais agradável, com que você seja aceito, às vezes fala maior do que você consegue controlar. Porque um dos nossos princípios básicos é você viver em sociedade. É você ser agradável com todo mundo. É você ser aceito, na verdade, por todo mundo. Isso é bem básico, tá, gente? Não é algo novo aqui. E quando você já não liga mais para isso, quando você assume a identidade, a sua verdadeira identidade de não se fazer agradar e de entender que você não vai agradar todo mundo, é um dos pontos aqui, entende? Então, é interessante você pensar na segurança em si. Agora a gente chegou num ponto que eu gostaria. Que quando você se sente seguro em ser você, aí tudo muda. Porque aí, independente de quem estará ao seu lado, de quem chegar até você, você. Não é que você não vai ligar, não é isso. Mas vai ser menos sofrido para você, sabe? De entender que quando você é realmente você, na sua mais pura identidade, no seu mais puro íntimo, isso vai deixar de ser de querer agradar todo mundo e de querer se fazer entender. É isso. Então, quando você, por exemplo, nossa, eu vou para a praia hoje, num domingo chuvoso, e foda-se quem estiver lá, e foda-se quem não entender isso, por mais que, por exemplo, às vezes eu fique gripada, e isso é uma consequência do que eu tô fazendo, e você não liga para essa consequência.
e você mede essas consequências e entende e fala, ok, eu quero correr esse risco, você não liga para quem vai estar na praia lá dentro de casa te olhando lá no meio da chuva, entende? Então é essa liberdade que a gente, essa liberdade de ser você, essa liberdade de entender que você não precisa se fazer ser entendido para ser você. De que você se apegar às coisas que não faz sentido para você, não faz sentido. Porque assim, a nossa experiência, depois que eu entendi que tudo começa e termina comigo, tudo mudou pelo fato de que eu vim aqui para relembrar quem eu sou, para entender quem eu sou, para mergulhar profundamente dentro de mim, entender por que eu estou aqui, e entender que essas máscaras que a sociedade quer pra gente, que sempre nos disseram que o que a gente tem que fazer e quando que a gente vai morrer não faz o menor sentido. E hoje eu escrevi, logo que eu cheguei aqui, eu sempre carrego na minha mochila caneta e antes de sair de casa eu coloquei um papel e foi bem intuitivo, assim, eu diria. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei 5 minutos, assim, olhando o mar e eu falei, eu preciso de escrever. E escrevi. Vou ler para vocês. Nem todo dia tem sol, mas todo dia é bonito. A imponência que a natureza nos traz, que há beleza em tudo que existe, basta acalmar o coração e a mente e ouvir as ondas com atenção. Elas falam. Quando algo está errado, o peito aperta, o ciclo repete, até que paramos para observar e ter a coragem de mudar, de compreender o que de fato há. Os milagres acontecem bem diante dos nossos olhos todos os dias. Basta entender do que os milagres são feitos. O que há de tão especial na Terra? A vida, os movimentos, os ciclos, o acaso, o sentir-se vivo, a beleza em estar vivo já é por si só um milagre. Quantas pessoas passaram sem se enxergar, sem descobrir para o que realmente veio e quando perceberam, já foi. Ou aqueles que não tiveram a chance de entender e vieram e voltaram cedo demais antes de conhecerem o mar, antes de sentirem a vida correr pelas veias, antes de serem conscientes de ser. A oportunidade da vida é dada todos os dias e 99% das pessoas insistem em cometerem os mesmos erros, em estarem nos mesmos lugares, em não preencher-se de si. Insistem em não olhar para o que há de mais importante no mundo, você, em essência pura, nu, despido de como quisessem que você fosse e realmente ser. Quem você veio para ser, em ser sem medo de ser, em ser e se jogar no mundo para descobrir que o mundo sempre esteve dentro, que o mundo sempre te procurou, que você é aquela peça que faltava de alguém para tudo girar mais rápido, mais fluido. Essa é a arte de ser. Então, quando você é realmente de fato você, tudo fica mais fluido, tudo fica mais fácil. Quando você para todos os dias, ou quando você se vê naquele mesmo ciclo repetidamente, o que o mundo está querendo te dizer? O que as pessoas, o universo está querendo te dizer, sabe? Quando você se mantém no passado, nas pessoas, nas promessas que você fez a si mesmo, voltando.
Então, essas expectativas e essas promessas que você fez a si mesmo são de uma versão apegada. São de uma versão que às vezes nem existe mais dentro de você e você está tentando cumprir uma promessa que às vezes nem foi feita por você mesmo, em sua essência, em seu, sabe? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Tem uma... Na pandemia, eu ouvi bastante a Monja Coen, eu adoro ela. Eu vejo espiritismo, eu vejo várias coisas assim, e dentro da minha cabeça, Deus tá dentro da gente sempre, 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 sempre. E toda essa, como eu disse no vídeo passado, né? Toda maestria que você acha que tá fora, na verdade tá dentro. Basta você parar aí um pouquinho para refletir. Antes de falar da Monja Coen, eu peguei um fio aqui que teve uma moça que estava falando sobre correr, sobre caminhar sem fone de ouvido. E uma das coisas que ela observou é que a gente às vezes coloca tanto barulho no mundo, né? Tá sempre ouvindo uma música, tá sempre ouvindo algo ou alguém, porque a gente não consegue lidar as nossas com os nossos pensamentos, né? Que a gente às vezes tem medo de silenciar em volta e ouvir o que tem dentro. E eu te digo uma coisa, isso de você silenciar o mundo ao redor, de correr, de andar sem fone para se ouvir, vai te trazer muitos insights, vai te dar uma maestria de si que nem você tem noção, sabe? Então sempre andar, caminhar, às vezes você tá ali na academia e você não colocar fone e você ouvir tudo que tem na cabeça e articular isso, e nossa, realmente isso faz muito sentido. Ou quando você está muito focado ali naquele boleto, naquele essa segurança que a gente busca de, meu Deus, o boleto vai vencer amanhã, o que eu faço, não sei o que lá. Calma. Você tem que entender que você tem você, que você é a fonte e o mestre de si que vai fazer com que aquele boleto seja pago no dia. Ou, às vezes, Mona Lisa, aquele boleto já está vencido, meu Deus, o que eu faço? Acalma seu coração e a sua mente e veja o que isso quer dizer. Torne-se mestre de você, torne-se seu melhor amigo. Entenda que tá tudo dentro, nada tá fora. Silencie o seu coração e a sua mente para você se ouvir. Isso sim é o que vai te se tornar cada dia, cada vez mais mestre de você mesmo. E entender, e se entender, e entender que você é a fonte de tudo aquilo que você sempre procurou. Gente, nada tá dentro, repito, nada tá dentro, nada tá fora, quer dizer, nada tá fora, tá tudo dentro. E agora uma coisa que me marcou muito em uma dessas palestras da Monja Coen, que eu assisti bastante, quando a gente, por exemplo, você com 10 anos de idade, entendeu e vendo o seu mundo externo, vendo, por exemplo, alguma inspiração, percebendo o mundo com uma cabeça de 10 anos, você entendeu que você quer ser bombeiro. E aí você cresce com aquilo no seu coração. Então, é como se você estivesse pegando essa ideia em uma mão e fechando isso, e fechando essa ideia
com uma mão e você passa a adolescência inteira falando que você vai ser bombeiro. Você vai no vestibular falando que isso daqui não importa porque eu vou ser bombeiro. Então você pega essa ideia e fecha sua mão. E aí a vida está acontecendo e você está lidando com a vida com apenas uma mão, ou seja, você não está na sua totalidade abraçando a vida, assim, com tudo que ela tem. Porque você tá pegado aqui, ó, você tá pegado, não, eu vou ser bombeiro. Aí você percebe que às vezes você é um bom artista. Você percebe às vezes que você nem gosta assim tanto de correr, mas você tá pegado ali naquela ideia de que você vai ser bombeiro. E aí a vida tá passando, as coisas estão passando, a vida tá te mostrando outros caminhos. Você percebe na escola que você é bom de arte, você é bom de outras coisas, que você sabe? Só que você tá ali, ó, com a mão fechada. Entende o que o apego pode fazer com você? Entende o que esse apego de, às vezes, fazer promessas para você mesmo, de entender essas versões antigas que não faz mais sentido para o que você é hoje, que às vezes as pessoas, os ambientes, né, tudo isso influencia na nossa não jogada no mundo, na nossa não, sabe, quando eu me jogo no mundo sem medo, sem peso, você consegue ser mais leve na vida, nas coisas, com as pessoas novas. Mas às vezes você tá tão apegado ali a aquela ideia, aquela expectativa. Você tá tão apegado ali naqueles erros que você cometeu, que você não consegue enxergar a grandeza do mundo. Tem outro vídeo que eu falo sobre o que a gente conhece. Por exemplo, eu tô aqui nessa praia hoje. Essa praia é tipo 0,000000000 infinito 0,1% das praias que existe no mundo, no planeta Terra inteiro. Então, se eu ficar apegado a apenas essa praia, que essa daqui é a praia mais bonita do universo e que só existe essa, olha o tanto de praia que eu tô deixando de abrir a minha mente e o meu coração para enxergar, para conhecer apegada apenas a uma praia. Entende? O que a gente conhece é apenas tão pouco diante da vida. É claro que vou abrir aqui quando a gente pensa nas infinitas possibilidades que a gente tem e a gente quer tudo, isso é uma coisa que eu aprendi. Quando eu estava voltando de viagem, imagina que foram 20 horas de ônibus. Então eu tive tempo para pensar em várias coisas. E uma das coisas que eu pensei é, caralho, cada cidade assim que eu passava, pensava, caramba, essa cidade aqui é muito top. E aí, alguma versão de mim já morou naquela cidade, já vivenciou aquela cidade de tal forma que às vezes eu me sentia confortável de estar lá. Sabe assim, E aí eu tive uma ideia, uma brisa aqui bem grande de viver em palavras essa versão de mim que já esteve, né, naquela cidade, que vivenciou aquela cidade, que, por exemplo, eu estive quando eu estava em Ponta Grossa, no Paraná, tava um pôr do sol assim, gente, maravilhoso. E eu pensei, caralho, imagina eu vendo todo dia esse pôr do sol. Então, aquela versão que morou lá, que esteve lá, que vivenciou todos os dias aquele pôr do sol, não vai ser eu, provavelmente, assim, eu agora aqui.
porque agora eu estou aqui. E por isso que eu tive esse insight de abraçar aonde eu estou agora, aonde eu estou nesse exato momento, tão grandemente, porque aquela versão que morou em Ponta Grossa poderia querer viver aqui em Itajaí hoje. Então, eu viver em Itajaí hoje, aqui, agora, é um modo de vivenciar, de experimentar tudo aquilo que Itajaí tem para me oferecer e eu oferecer para Itajaí. Então eu refleti bastante sobre isso e quando a gente fica em paz com as nossas versões que a gente não foi nessa vida e abraça realmente essa versão que a gente tem hoje, quando a gente abre espaço e deixa de carregar tanto peso, e deixa de carregar tantas mágoas, e deixa de carregar tantas coisas do que a gente não foi, e realmente ser quem que a gente quer ser hoje, isso é um alívio, né? Um alívio você pensar assim, cara, eu tô fazendo o meu melhor hoje. Não tem como eu fazer mais e melhor do que isso. Não tem como eu não ter vivido o dia de hoje intensamente. Claro, né, gente? Tem dia que o dia tá um saco, tem dia que a gente não tá bem emocionalmente, que a gente tá zoado, que a gente. E tá tudo bem, sabe? E você viver essa chatice do dia e você viver essa tristeza do dia também é um jeito de você vivenciar inteiramente o dia. E tá tudo bem, sabe? Então, a gente conseguir abraçar todas essas versões da gente que a gente é hoje, do que a gente pode ser hoje, e entender e estar em paz com o que a gente não é extremamente importante. E quando a gente desapega realmente dessas versões, dessas histórias, dessas expectativas, sabe, dessas versões que a gente não é, e a gente entende que a gente pode se permitir ser o melhor que a gente pode ser hoje, mano, que alívio que é ser você. Porque eu tô aliviada em ser eu, sabe? Então, trazendo esse parâmetro aí de ficar em paz, de desapegar daquilo que você não é mais, de desapegar das pessoas que não ressoam mais com a sua vida e que tá tudo bem, vai te trazer paz, vai te abrir a mente para o que você realmente é e não para aquilo que você acha que é ou para as expectativas do mundo. É isso, galera. Espero que eu assumo que vocês entenderam aqui a mensagem. Foi um pouco profunda, fez assim várias voltas, mas a gente sempre volta para o mesmo lugar. Ser amigo de você mesmo, sempre, profundamente e presente, sempre estar presente. E eu vou te falar, quando a gente solta tudo isso, quando a gente entende e abraça o que a gente é hoje, a gente se sente mais presente, porque você não fica mais tentando entender o que você não precisa entender, sabe? Quando você realmente se aterra, quando você realmente, sabe, caralho, eu tô aqui agora, você consegue ver beleza até num dia que não tem sol, sabe? E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo desse canal maravilhoso. Comentem, compartilhem. Deixa o seu like aqui para ajudar o canal a crescer. Às vezes eu esqueço de pedir isso, né? Porque o canal ele é pequeno ainda, mas espero que chegue cada dia, cada vez mais nas pessoas que ressoam aqui com a nossa energia, com a nossa egrégora. E
Quanto mais vocês dá like, quanto mais vocês comentam, mais isso chega para novas pessoas, para as pessoas se libertarem também daquilo que um dia te prendeu, certo? Então, meu nome é Mona Lisa Barcelos e até mais, alma bonita.